Já foi algo que você já tinha em mente? Em oração, já saiu daqui pensando nisso? Ou não? É muito engraçado, porque a partir do momento que eu ganhei o Miss Brasil, eu já comecei a pensar em possibilidades do que poderia ser, não é? E, obviamente, escutando algumas pessoas ali do meio, do mundo Miss, você podia falar sobre, não sei, Ayrton Senna, você poderia fazer isso, fazer aquilo, fazer uma homenagem. Claro, tudo ficaria bonito. O Brasil tem uma diversidade cultural absurda. Poderia falar do Nordeste, poderia falar do Brasil num todo, poderia falar da Amazônia, poderia fazer o que eu... Temas não me faltavam. Mas é impressionante como a primeira ideia que veio na minha cabeça... Não por mim, mas eu tenho certeza que pela graça de Deus, como realmente um chamado, foi Nossa Senhora Aparecida. A princípio, na minha cabeça, eu, Gabriela, pensando, eu nem sei como é que isso seria executado. Eu queria fazer como um traje com transformação, não só o traje bonito, polido, como foi o de Nossa Senhora. Eu queria fazer como se fosse a Princesa Isabel. E aí, de alguma forma, ela coroando depois Nossa Senhora e a saia dela se tornando um manto. Então, eu queria uma coisa assim, sabe? Cinematográfica. Cinematográfica. Eu não sei como alguém conseguiria executar isso. Já que pra sonhar, a gente sonha alto. Mas aí, e foi essa, eu fiquei com essa ideia na minha cabeça. Porque realmente é uma história muito interessante e muito marcante. A rainha do Brasil falar: Nossa Senhora, eu não consigo ter filhos, interceda por mim para que eu tenha. E Nossa Senhora vai, intercede, e ela fica tão grata que ela fala: se eu não assumir esse trono, que você tenha uma coroa igual a mim, que você seja a rainha do Brasil. Isso é muito lindo e muito profundo. Então eu falei, isso seria muito marcante de contar essa história, sabe? E o final seria a Nossa Senhora Aparecida, que era o meu foco sempre no traje. E aí eu conheci o estilista que Deus... Mais uma coisa, porque o Mário, eu não o conhecia. Ele chegou até mim pela graça de Deus, assim. Através de outra pessoa, foi todo um contexto. E é muito interessante porque quando eu conversei com ele... E um dos primeiros temas que a gente conversou foi sobre o traje típico. Não só os vestidos, né? Porque tem 2 vestidos muito importantes, que é o da preliminar e o da final. E aí o traje típico. Ele falou que queria fazer os 3. Isso é muito raro também de acontecer. Ele fez os 3. E aí eu falei, olha, eu tenho essa ideia. E aí falei a ideia de Nossa Senhora Aparecida e tudo mais. E ele falou, caramba, eu amei. Eu não vou conseguir executar isso, mas Nossa Senhora Aparecida vai estar lá. A gente não via uma forma de executar, porque a transformação, né? que era muito complexo. Mas o fim último era Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, ele amou a ideia. Ele falou, Gabi, eu tenho uma história com esse lado da fé. E ele falou que a coleção que ele tinha desfilado, uma das mais importantes da vida dele, de um concurso muito importante, ele tinha feito todo nesse sentido da arte sacra. Então, era Sagrado Coração, era tudo nesse contexto. Então, ele falou, vai conversar muito com a minha história também. Lindo. E aí, pra você ver como é coisa de Deus. E ele fez com todo amor. Foi, assim, algo que envolveu todo o ateliê dele. Porque, assim, o manto, assim, da cabeça aos pés, ele é todo bordado. Inteiramente bordado, pedrinha por pedrinha. E o vestido também. Então, foram meses bordando à mão, pedrinha por pedrinha. E foi algo que realmente foi obra de Deus e de Nossa Senhora. Porque não houve qualquer impedimento por parte de ninguém. E quando é coisa de Deus, é desse jeito. Porque às vezes fica aquela coisa emperrada e todo mundo quer opinar, todo mundo quer falar. E mesmo mudando o dono do Miss Brasil, teve isso no meio do processo também. Eles amaram também. Então foi algo assim que eu falei, caramba, só pode ser coisa de Deus. Então a decisão veio por mim, a escolha foi minha. Mas eu tive que receber o aceite de várias pessoas para essa escolha, para essa ideia. É isso que eu ia perguntar. O traje precisa ser aprovado, então? Precisa. Tudo precisa ser aprovado. Tudo precisa passar primeiro pelo estilista, que ele vai dizer se dá para executar ou não. Depois pelo dono do concurso. E às vezes tem muitas pessoas envolvidas também que dão opinião. E aí depois houve um outro dono no concurso. E uma equipe muito grande, todo mundo queria opinar. Então, assim, todo mundo opinou e todo mundo gostou. Teve alguma resistência que você teve que driblar? Ou... É impressionante. Não houve. E eu até fiquei, assim, muito receosa, porque geralmente Miss Universo você não pode falar sobre política, religião, que são tópicos sensíveis e tudo mais. Nem o Miss Universo falou nada. Eu falei assim, gente,
Nossa Senhora foi passando à frente e foi ela que realmente quis que isso acontecesse. E eu falo, meu Deus, é o que eu tava falando, 74 mulheres já passaram pelo palco do Miss Universo, cada uma levando um traje típico. E Nossa Senhora foi escolher logo eu. Olha a honra, olha o privilégio de ser escolhida pra isso, né? Então, assim, hoje eu me sinto vivendo essa gratidão. Porque foi Deus, foi Nossa Senhora que me conduziram, que me levaram para aquele palco, para viver aquilo e para hoje ver todos esses frutos e colher todos esses frutos. E é muito interessante porque em todo esse processo que eu passei, houveram muitas intercorrências ali do Miss Brasil até o Miss Universo, muita coisa acontecendo, muita responsabilidade, problemas, muita coisa mesmo. E eu lembro de ficar realmente exausta emocionalmente. E eu sempre falava pra Silvia, e a Silvia falava pra mim, Gabriela, você vai pro Miss Universo e você vai honrar a Deus e a Nossa Senhora. Ela sempre repetia essa frase. E eu sempre falava pra ela, mãe, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu quero desistir. Eu pensei em desistir várias vezes. Porque foi muito, muito pesado mesmo. E eu lembro de sempre falar pra ela, mãe, a única coisa que me sustenta aqui é Deus, claro. Mas o traje de Nossa Senhora, o traje de Nossa Senhora, o traje. Eu já nem me importava mais com todo o resto, sabe, da experiência. Claro que quando eu cheguei lá, eu busquei viver cada minuto, cada momento. Eu falei, cara, eu tô na Tailândia, no Miss Universo. Quando é que isso vai acontecer de novo na minha vida? Nunca! Então eu preciso aproveitar. Então eu vivi cada um daqueles momentos como realmente sendo o último na minha vida, porque foi. Eu vivi cada dia especialmente e todos os dias entregando a Deus, entregando a Nossa Senhora e ansiando por viver ali o dia da preliminar, que foi o dia que eu pude desfilar com o traje e também viver ali, estar no palco do Miss Universo, que esse era meu sonho. Eu falo assim, eu não sei vencer o Miss Universo, que eu sempre soube que é muito difícil. Mas assim, pisar no palco do Miss Universo era o meu grande sonho. Uma curiosidade. E é interessante, vou só finalizar Não, aqui. fique à vontade. Rapidinho, porque assim, eu tava falando isso com a Silvia anteontem ou ontem. Falei, quando isso veio à minha mente, eu falei, Silvia, a primeira vez que de fato eu pisei no palco do Miss Universo como uma candidata oficial do Brasil, com um show acontecendo, a primeira